e também uma temperatura amena e, portanto, esperamos que isso também vos ajude a apreciar a apresentação de hoje. É óbvio que também, como já anteciparam provavelmente, nós estamos, olhando para os vossos relógios, nós estamos algo atrasados relativamente ao horário que estava estabelecido e, por isso, em comum acordo entre os presentes aqui na mesa, iremos tentar também reduzir um pouco o tempo das apresentações para que possa haver do vosso lado também algumas interrogações e alguns comentários que queiram fazer ao conjunto das apresentações. Como sabem, o nosso painel intitula-se Novos Média, Novas Literacias. Temos a presença da nossa colega Ellen Helsper, da London School of Economics, que já há vários anos trabalha connosco também e com algumas outras pessoas, como por exemplo a professora Cristina Ponte, aqui também noutros projetos internacionais, e que também faz parte da rede World Internet Project, com o qual eu também tenho, e aliás foi onde nos encontramos e temos trabalhado nos últimos anos. E para além da professora Ellen Helsper, temos também os investigadores Marta Neves e Tiago Lapa, que têm trabalhado também múltiplas dimensões, não só no enquadramento da família e das crianças no quadro familiar e escolar, em termos da utilização das novas tecnologias, dos novos média, mas também com um enfoque naquilo que são as literacias. E por isso posso-vos garantir que este painel faz todo o sentido para iniciar a tarde e a reta final deste congresso. E assim sendo, I would ask Professor Ellen Helsper if you could take the floor. Okay, yeah. The light's on. That's my digital literacy for you. Right. Okay, here we are. So I don't know how many of you actually read the abstract of what I was going to talk about, but after yesterday I decided to change it a little bit because I think that by now you're probably all have had quite enough of definitions of media literacy, and we've all agreed that it's really difficult to define. So I will talk a little bit about that, but I'm going to focus on a slightly different angle to what I have to do. So I'm going to start with a disclaimer, first of all. The disclaimer is that I'm not really interested in media literacy, actually, in and of itself. I don't think media literacy in and of itself is that important, okay? I'll follow that up by a qualifying comment in the sense that my research is mostly based in digital inclusion theories. The things that I've been doing is I've been looking at not just at how people engage with media, but also why they disengage or why they don't get interested in media. And lately my work has been focusing mostly on digital media or new media, whatever you want to call them. So for me, it's important this link that we see. Not just literacy, but how it's actually linked to what we do with media in our everyday lives. So not just do we create things online in this case, but what does that have to do with our everyday lives, how we interact with other people and things like that. So I'm really interested in outcomes of digital literacy. Let's see if this one works. Yes, it does. Okay, and I think for me, this is an important statement. Paulo Selot from EVI, from the European, the body, kind of main body pushing digital media literacy. He made this statement in a paper that was recently published last year in a special issue in the journal, where he basically said and makes an argument that it's no longer really an advantage to be media literate. Instead, it is actually a really big problem if you're not. So you don't have an advantage if you are media literate, whatever that means. I'll talk a little bit about what it means in the context of my work. But you are seriously disadvantaged if you don't have the skills. And that's a different focus.
because that also focuses on some of the negative aspects of media literacy, and in a society where everybody is literate, or where everything is digital, everything is going digital, what the consequences are of people not being literate. So I know you've had a few days, full days, with definitions about literacy, so this slide is going to go past you very quickly. I just wanted to frame my work. We know the traditional literacies, which was more about consuming other people's work. Yes, writing was part of traditional literacy, but it was mostly like, how do I write a short essay? And it was never really intended to create a whole bunch of writers that would all write novels. The intention was that people might be able to do it if they wanted to, but it was a privilege. Now, if we talk about it in this context, this new context, where we talk about media literacy, and the way that we've been talking about it at this conference, we really talk about this ability to access and analyze, evaluate, communicate messages in a variety of forms. The kind of more recent definitions have also issues of creation in there. And we are now getting to a sense where creation is actually a really fundamental part of media and digital literacy. That everybody needs to write a blog. Everybody needs to make videos online. Everybody needs to not only make them, but share them with everybody else and care about whether they become really, really popular. Now, this is not really the notion that we had of traditional literacy, that everybody was going to write a book that everybody else should read. Sometimes when you walk into a bookshop, you think that that is the reality if you see the number of books that is there. But I guarantee you that there's a lot of people out there who are literate in the traditional sense, but are not writing books. And what we see in this digital era, that this has become the assumption, that everybody will be this producer, prosumer type of person who is really interested in producing. And that has to do with also a different perception of what media is now in this new age of digital literacy. So when we look at the and Alton mentioned this yesterday as well, when we talk about digital and information literacy, which are two terms that are very often kind of conflated. You know, it's about identifying, it's about locating, it's about evaluating, organizing, effectively creating, using, and communicating information to address issues and problems at hand. Now, for me as well, when I made that disclaimer at the beginning of my presentation, the last bit is really important. It's not media literacy just in the sense that we're able to use and access and communicate, but it's why we do it. And why we do that is because we need to address issues and problems at hand, or to participate in society, as is part of the European Union's definition of media literacy. And this is obviously positioned in a landscape of proliferating literacies. Now, in the framework that I'm coming from, and I know that there are a lot of problems with definitions, that we don't agree on the definition, that no matter how long we're going to talk about this, we probably never will agree on one definition of what media literacy is. But in the area that I work in, where we talk about digital inclusion, people talk about literacies, multiple literacies, not what media literacy is, but what are all the different types of literacies that you need to engage with media. And an important piece of work, at least something that started a discussion around literacies, was the work by Esther Hargitay in the beginning of this century, where she was talking about the second level of digital divide that went beyond access. Because in a lot of the digital inclusion policies, or digital divide policies, as they might have been called at that point, people were really focusing on infrastructure and access as part of the literacy that you needed, which is part of the definition, but not all. And Esther Hargitay said, actually, access is only part of the solution. We really need to look at skills. Because in this kind of discussion, it's really skills that people talk about, because skills is kind of what we teach to make people literate. So the skills is the kind of operational version of literacy. And again, there's whole debates about what it is and whether it's better to say skills or literacies. But I'm going to now use this term skills to reflect something that is what we would actually teach or learn so that we become literate in a broader sense. And there's a lot of different definitions of skills. I've summarized a few here, where we go from operational, formal, information, and strategic skills by Alexander von Dersen, it's really a definition of skills that is very focused on that information literacy, focused on information processing and comparing sources.
And it's left quite a few researchers, including me, a little bit unhappy, because if we look at the digital landscape, then those skills are only a very small part of what we're doing. And I'll talk a little bit about how skills are related to use and related to outcomes, and then we can really see that actually these kind of more information processing skills are less and less a part of what we need to function in a digital context. So the second definition that's up there is one that I've been using with a colleague of mine from the Oxford Internet Institute, Rebecca Einen, where we talk about, okay, there's these technical skills. There's critical skills that are often linked to that kind of more information processing skills, so comparing of sources, being critical. There's social skills, which are about the norms that we have, how we know how to interact with other people, more socialization, really, which is becoming more and more important. And obviously, it's the creation of content. Now, one of the problems online is that these almost never come alone, that they are all interlinked, that when we do something creative, it's often in a social context, so you would need these social skills as well as the creative skills. If you look for information and you're comparing sources, an important element is your social skills, knowing about social norms, knowing about trust, which sources to trust and which not. And these are humans as well as just sources of information. So that's a definition that I've been using, which is also flawed, but something that I've worked with in the last couple of years. And then there is, in the same journal as I was talking about before, the special issue, there's another definition that really kind of goes, that says we need to make a distinction between actual expertise, which is really the skills that, in the way that it's been interpreted in the inclusion literature, and confidence, motivations, attitudes, and tagged on to that social competence. So we can see that in the development from Asta Hargitai's kind of operationalized definition of skills, we've moved on to saying, like, okay, there's something critical about it. It's not just use, it's not just access, but more and more these definitions are starting to include this social dimension, which is turning out to be quite important and something that we might not focus that much on when we talk about media literacy, except in this debate of safety that we have, and then it's all about protecting your information, not about etiquette or literacy in that social sense. I don't know how many of you know about the big effort and the European Cost Action that also tried to design a survey, because in the end, I'm a researcher, and I need to say something about what explains new media literacy or digital literacy. And therefore, I need to have things not only that I can talk about, but also that I can measure. And because we're talking about large population studies, we have the added complication that we need to measure it at an individual level in a survey question, which is very difficult. And obviously, you can get a lot more rich information about what all these things specifically mean in an individual context for an individual person through qualitative research. But there is an exercise that needs to be done at a quantitative, more generalizable level if we really want to understand how literacy leads to certain practices and leads to certain outcomes. And if we want to increase literacy across the population, what are the areas that are problematic and where we should focus on? So this is a definition by Monica Bulger, that, or kind of a scheme by Monica Bulger, that incorporates a lot of the different definitions that are out there. We see the critical understanding, we see access, we see communication, and we see context. And context is really what I'm worried about when I talk about the digital inclusion literature, because the context is what explains often how we acquire access, how we acquire a critical understanding, and how kind of our norms, our social norms about how to communicate and what we can do with it in an interactive setting. So for me, this was a framework that was quite useful because it also linked up quite closely to a framework that I've been using myself. And this is a framework that I've been using, which I had to come up with a name, so I decided to call it corresponding fields, because, again, my work is embedded or kind of part of more broader thinking about digital inclusion and how it links to social inclusion. And for me, what is important is not the literacy end of it, not the digital literacy end of it. So what we can see here is that we have access, skills, and attitudes, and use, yeah? And use has different areas. On the right-hand side, which is all the things that we normally measure when we try to measure
digital literacies or competencies. Does somebody have access? Do they have the skills? Do they have kind of positive motivations and attitudes? And what is it that they do with the technology? Now, for me, what's important in this model is that all those things are embedded in a social context, which is, some of you might recognize some other authors in this, like Bourdieu, or other authors like Leach, who've been thinking about social exclusion, where it's embedded in an individual context, an individual personal characteristics of what you want and what you do with technology. It's embedded in an economic situation that you have as an individual, your levels of education, which I'm seeing here as an operationalization of economic status more than socialization, income, all these kinds of things. And it's embedded in your social cultural background, things like ethnicity, gender, all those things that we know are linked to inequalities in the offline world, if there's such a thing as a separated offline and online world. So we also see that our social environment there is a separate context that I look at. Now, what is the idea of this model is that all the things that we do with technology, which are on the right-hand side, these digital engagement spheres, can be mapped onto our offline, these offline concepts. That the internet and digital technologies have now become kind of a mirror or a parallel or an integrated world into all these things that we have done, all these environments that we've done in everyday life. So, and I'll show a little bit of evidence, if that's what you call, on how these uses map onto these offline spheres, these digital spheres map onto these offline spheres. And it's important to separate these out. And that with each of these spheres, different skills are associated. Okay. So those of you who've seen me present before, maybe I know how many of those are here, but you will have seen this, so forgive me if it's a repetition. But I want to pick a little bit apart those digital engagement spheres before I start talking about how it links to the offline outcomes. So obviously when we talk about access, we don't talk about simple access, we don't talk about just whether you have access or not, we talk about this whole scheme of things. Is it mobile? Is it ubiquitous? Can you use it? Can you play with the technology? Do you have private access to the technology? That's part of literacy in our very traditional basic definitions. And here we come to skills. Now, as I already said, I use a framework where I separate technical, social, critical, and creative skills. Because, and we are at a conference for media literacy, so I'm guessing you all agree that it's not just enough to have access, but that you need to have skills to use the technology. But these things are very strongly related to motivations. And motivations are not just personal motivations like I want to use or don't want to use, I am interested, I'm not interested. But motivations are embedded in a social context, in a societal context, where a lot of individuals also have perceptions of what technology does for society in general. And I think we often forget that that is also part of an individual's makeup. Like when we educate children, we talk about what the technology can do for them. When we look at adults who might lack some skills or lack engagement, we talk about, okay, but why are you not interested? Why are you not engaging with that technology? And we forget to think about that broader social circle, social context, their everyday lives that makes them shape opinions and attitudes towards technology, which is like, is it a good or a bad thing in general for technology? What does technology do for our relationships? And that might be different from how they perceive it at an individual level for themselves. So these motivations are also part, if we talk about literacy in general, of that makeup that we need to deal with when we want to understand how literacy leads to use and then subsequently outcomes. And obviously, it's not enough just to have access to technologies or to be very skilled in using them with these very specific operationalized skills or motivated if you then don't go and take advantage of all the opportunities that technology has to offer. Because as I already said, my assumption is that the offline is now a mirror to or parallel to the online, that we can find in this digital world almost all the things that we're doing, have been doing for ages and centuries in our offline lives. And more importantly, that actually it's becoming more and more difficult to do them offline and not online, because governments are moving towards that. In the UK, it's digital by default. There will be no more interaction with government that does not go over a digital platform.
Might not be that you do that yourself, but somebody else will have to do it for you, but it will not be possible anymore to not do it through digital technology. So in this world, it's really important that people don't have only access, skills, and are motivated, but they actually go online and use the technologies for all these different areas, because if they don't, they might fall behind. And this is a normative debate, because who am I to say that, you know, if somebody says, I really don't want to fill out my benefit claim online, to say that, oh, but you have to be digitally literate, you have to be included. Because the sad thing is, if they don't, it's a choice, it's a personal choice, but it does mean that they will not get the benefits. And that's the way at least a lot of European countries are going, a lot of other countries are going. So for me, it's not just about whether you use it or not, whether you're motivated, whether you have these operational skills, but how broad is your engagement? How much has it become part of what you do? And so if we talk about it in an educational context, for example, we want to make sure that you don't have a media literacy class and a geography class, because that media literacy becomes something, or a digital literacy class, as something separate in a separate world, but that it is actually a normal part of all practices that we do. Because if we do that, then in an educational setting with children or adults, then it will become part of thinking. It will become an automated part of thinking. And I think for me that's very important, because until this becomes embedded in daily practice, literacy is not going to work. You can train them, you can skill people, but it's not going to work. And this is why in previous work, Sonja Livingston and I have talked about this ladder of opportunities. Yeah, and I hope you're all familiar with the fact that we don't talk about access or non-access, but gradations of inclusion, and that you can climb up the ladder, that you can be completely excluded, have nothing, you don't have any skills, any literacy, any engagement. You can have a minimum level of engagement and skill and positive motivations, or you can have that fully integrated idea of technology where technology is not the goal, but just part of everything you do, that it's the most efficient way of getting at it, not because of the technology. And that's why I'm saying it's not media literacy that I'm interested in, it's what the outcomes are of that literacy and whether people can improve their lives. So let me look a little bit at the evidence. You know, I'm a researcher and I work with quantitative data. I also do qualitative research, but here I'm focusing on the quantitative aspect of it, where we link these areas of social inclusion, or these offline social spheres, with digital skills and use. So I'm going to start with a group that we all assume, although probably not the audience here, but that everybody always assumes is literate in a digital environment, even though we know that they're not literate in the media literacy sense, because we don't trust children to know how to interpret advertising on television or any of these contexts, but somehow there is this general idea that when it comes to digital technology, children know everything, and all children have this innate sense. And it is a discourse that is very, very pervasive. And I've been writing about this, I've been talking about this, and I'm surprised that every year, I still come across policymakers, NGOs, teachers who have this idea that it's just innate, that if you grow up in a digital environment, you're going to know how to use it. It's an assumption that we never made for traditional literacy. We never assumed that because you had a lot of books in your house and you saw other people read, that you would be literate. But this is a kind of a discourse that's going on around new media literacies. So you're going to obviously not be able to read the text in the boxes. I know that. That's why I wrote it out for you. And it's a ladder, so we're starting at the bottom of the rung. So this is based on the EU Kids Online project that Cristina Ponte also works on here in Portugal. And this is all European children. 25,000 European children were interviewed, and one of their parents. Huge database survey and they were asked about what they did online. So this focuses on these opportunities and what it means to be literate. So we're just going to assume that if children do everything, that it's kind of literacy, as in a sense that the technology is embedded in their everyday lives in various forms. So we can see that at the bottom of the rank, it's very practical uses. Things like schoolwork and gaming. The fundamental things that are part of childhood. Yeah? That's the thing that we want. Then we go up.
only like 14% don't even get beyond that. Yeah, these are 9 to 16-year-olds. So using the internet as a mass medium for information and entertainment, yeah, that's 86%. Watching television, basically, but it's called YouTube now. Okay, so very traditional literacies, again, play in there. 75% use the internet interactively for communication and news, which is what all teachers and parents want them to do, but not all children do. And then once we get higher up these rungs, we get to the top of the rung, where 23% do these things that we think children are doing all the time. Okay? This is the idea we have of the digital native, that they're always like chatting and blogging and file sharing and spending time in this virtual world. It's like a quarter of all children in Europe that actually does all these activities, including those kind of networky activities. So there is a perception issue here, but it's also about skills. And, you know, like if you ask these children about their skills, they might seem very, very literate because they say how know to do all those things, but when you actually look at what they do, they don't. So for me, it's important that they don't do it, not that they're literate. And I'm going to also look, and I think, you know, this is maybe also a little bit dangerous to do that at this conference, is to talk about the negative effects of being very literate. Okay? Literacy is not necessarily a positive thing, but that also needs to be contextualized. Because just like we know that watching violent TV doesn't make all children violent, yeah, being very literate does not lead to negative outcomes for all children. But we need to keep this in mind. This is like, if you're interested, this is from a report that we wrote on the EU Kids Online project and explaining excessive use. And again, all kinds of definitional issues, but excessive use really means negative outcomes from intense use of the internet. Not eating, not sleeping, not talking to your parents, fighting, all these kinds of things. Now, what this model shows, so I'm going to summarize the most important point for you, but one of the things that this model shows is that for children who have emotional problems, and those who are high on sensation seeking, being more literate leads to more negative outcomes. Yeah? Well, and this is why, what we call, and I'm talking here about skills more than literacy, sorry, so the internet skills at the bottom. And on top of that, and this is something that we're really struggling with, that actually children who are very skilled, the technical, creative, social skills, who have more of these skills, they do tend to get more negative outcomes. Because it's those children who have emotional problems, who are socially isolated, who try to seek sensation, that are drawn into that world. And for them, those skills lead to negative outcomes. For children who don't have emotional problems, who are not socially isolated, there isn't that effect of increased skills. So it's really important to understand that some groups of children, they need to, like when we talk about literacy, we need to be aware of what that can do. And I guess the key message here is that it's not the literacy that's important, a solution, but it's dealing with those offline problems that children have. So we shouldn't assume that when we make children more literate, they're going to make better use of technology if their offline lives, if their context is a negative one in which they're not happy. They're going to be more vulnerable, actually. So I'm not saying let's not make children literate. I'm saying let's make sure that we place that in the context of their vulnerability. So let's talk about these immigrants and all these older people like me, because I'm not a native, I was born too early, who have, where we have this perception that, you know, they are having a lot of problems and they're struggling. And that literacy, again, leads to positive outcomes for all. So I'm going to go back now to this very traditional interpretation of literacy. So those of you who've seen me do this before, I'm going to ask you not to talk, but I am going to ask for a response from the audience. What we do here is, here I'm trying to map one of the two indicators of social exclusion that we know has a big impact on people's everyday well-being, education and employment. We have three groups here, high education and employed people on the top, high education unemployed people below that, low education and employed people on the bottom. So we can see that for all of these people, their access to broadband at home, this is for the UK, has gone up over time, from 17% to about 90%, yeah? So all good news,
Everybody's getting more included. Some people a little bit behind, but they will catch up. There's one group that's missing. That's the people who are lowly educated and unemployed. Now, in 2003, if I remember correctly, about 5% of these had broadband. In a world where nobody had broadband, or very few people have broadband. So I'd like somebody to give me a figure of where they think these people are in 2009. How big a percentage is going to have broadband access at home in 2009? Anybody? Something. Okay, I'm going to do this another way because I'm... What, sorry? 5%. So you say it stayed the same. Exactly the same. Anybody want to go any higher? It's broadband access in any shape or form. Yeah. 5%. Anybody want to go higher? Yeah, okay. What do you have to offer? 18. Okay. You see, when I do this with students, with immigrants, they tend to say 50%. Now, you are a bit more pessimistic. You're probably too pessimistic. Oh, what happened? There should be a line here. Okay. Something happened. I'm sorry. So it is 24%. Okay? So the increase is a lot slower than for the other groups. And when we project this into the future, it will take them about 20 years to catch up with that group of low-educated, unemployed people to the level where they're now. And obviously, in that landscape, the internet's going to have changed. Another thing of how important it is to embed these skills and or literacies that we're talking about into this offline environment is shown here. It's the same graph where when we talk about skill, we need to also contextualize it not just in that social sphere, but also over time and see how it's relative. So well, you can see this low education and unemployed group is increasing, but it's not increasing any faster than the others, so they're never going to catch up. And what is the problem with skill is that what is skill and literate now is not going to be skill and literate in 10 years' time in a digital world. Because this world changes, it changes quickly. When in 2003 I knew how to attach a document to an email, and I had been on ICQ chat, that was, quite impressive. If I tell somebody that I'm able to do that now, they're going to go like, I'm sorry, attaching something to an email? Like, I didn't even know that it was possible to not do that. Okay, so that is a different landscape, and this is what we have, this problem, in embedding it on offline lives. So that we're teaching people literacy, but the world is changing, and actually that offline environment where people are lack of confidence and don't have the support they need is a problem. So the one last thing that I'm going to show you is this about the relationship between this offline context, socioeconomic, cultural, personal, the skills, these very operational skills that we work with, and the types of things that we do with technology. And this is a model, again, that I've used with my colleague, Rebecca Einen. So in this analysis that we did, where we plugged a lot of variables in, and I don't have time to explain it to you, you can ask me over coffee or something, but these are the things that come out. If we control for these socio-economic and skills variables, age, gender, education, and social capital, so the networks that people have, how strong their social networks are very important in determining the types of engagement that people have with technology. Still, even if you give them literacy, yeah, women are less likely to engage in these different levels. Older people are less likely to engage in different levels. Those of low socioeconomic status are less likely to engage with most of these things. So literacy, again, is not the solution necessarily unless we deal with these. And literacy is not literacy. In this digital world, when we looked at all the skills, but there was the three things that really influenced all the types of engagement. And it's not the technical skills, and it's not the creative skills that everybody's so crazy about. It's those critical skills and the social skills. We find that even in kind of more practical types of engagement, which are under the technical engagement type here, social skills are extremely important. Knowing social norms, knowing about contracts, knowing about things like that are really important. They have nothing to do with the technology, but those skills are very, very important. Like self-confidence is really important. In general, just self-confidence in this digital world, that it can do something for you and for the world around you. And we can see that, and this is the size difference
on the right-hand side between these different types of engagement, that for the critical and creative types of engagement, so those things that we think are the summum of really what people need to do when they're literate, you need to have all of these skills. So that's why they're bigger here. Technical, you just actually need technical skills to do very practical things. But as soon as we start talking about critical and creative skills, it's not just enough. You have to have social, you have to have critical, you have to have creative, you have to have technical skills. All of these skills together. And it doesn't work to just teach one of them. And that's because they are embedded in these everyday practices. So this is where I'll finish. A few conclusions. Because the problem is, as I hope was kind of clear from the presentation that I've given, that literacy doesn't have an automatic positive effect unless it's really thought of as embedded in everyday lives. But in research, we have a really hard time disentangling skills from use. Sometimes we measure skills by looking at what people do. Sometimes we measure skills by just asking them how good they are and not really knowing what the outcome is, but we conflate those two. And that tradition differs from traditional literacy. We never assumed that, just by having a book of a certain kind, that people read one book, yeah, that people were going to be reading literate, without knowing how they interpreted the text or things like that, or what they actually, if they got something from it and integrated that, okay? We will have a very little evidence of who positive literacy, which is including the uses that people make of technology, actually has positive outcomes. We do have some evidence that for some groups, literacy actually leads to more negative outcomes. So new media literacy is embedded in that everyday practice, and we can't focus on education. We have to focus on the workplace as well, where the parents, where adults are functioning on a day-to-day basis. We can't ignore that whole part of the population when we talk about literacy. There tends to be a tendency to say teachers, children, yeah? No, these teachers and these children are embedded in a society where there's lots of other adults who influence that. And we really need to be careful that we don't get to that new divide where that group is staying behind the people who are already disadvantaged. And if we don't have a good definition, a good understanding of literacy, that's what's going to happen. We're going to design policies that are good for some and not for others. And this requires a normative debate. Because when we were designing a curriculum in different countries centuries ago, at a certain point we made a decision that you had to be able to read, write, and count. We taught math, geography, history, all these. There was a decision made. And it's a very uncomfortable decision when you're a researcher to say, okay, we need to decide what of these things do people need to do? Not which skills do they need to have, but what are the things that people need to have been confronted with to be able to participate as citizens in society. Just like we said, even if you're not going to go into banking or you're not going to become an accountant, you are going to have exposure to math. You're going to have to read these books if you want to be a citizen of this country. And I think that's where we are now in the new digital literacy, new media literacy debate in this area. What are the things that people need to have done? Not the skills necessarily that they need to have, but also what are the things that people need to have done and be exposed to? And how can we make sure that they've been exposed to this? Because if not, they are going to be left behind because everything is going digital, whether we like it or not, whether we want it or not, but it's kind of what is happening. So I think that point for me is very important, and that as researchers, as policymakers, we really need to engage with that normative debate. We can't ignore it and talk about these abstract skills as if they're separate from the norms that we want, but what it means to participate in society, what is a good citizen in Europe, in Portugal, in the UK. So that's where I'll stop. Thank you. E eu agora pedi à Marta Neves, por favor, para passar. Nós, nesta sessão, são 3 intervenientes. Aquilo que nós vos estamos a tentar apresentar é uma visão que vem de diferentes leituras, de diferentes países, de diferentes culturas, com uma tecnologia em comum, mas também tentando trazer o qualitativo e o
quantitativo para o processo de análise e, para além disso, aproximarmos-nos das diferentes realidades que estão nesta sala, quer estejam aqui na mesa, quer estejam aí. E por isso eu passava a palavra agora à Marta Neves para os nossos novos heróis do digital. E que não está, sim, agora está. Pronto, obrigado. Será este? Ok. Depois da apresentação da professora Ellen Elsper, calha-me este papel de tentar lançar ideias para refletirmos acerca da existência ou não de heróis do digital. E vou tomar como ponto de partida o debate final da manhã, em que se falava e se discutia acerca do papel dos provedores na promoção da literacia mediática, o que me faz levantar uma questão, sem qualquer intenção de fazer futurologia, mas como é que daqui a 20 anos será o perfil dos consumidores de conteúdos mediáticos? Como é que se irão envolver com os mídia? Como é que irão aceder aos conteúdos? Imagine só isto, será que irão comprar jornais em papel ou será que vão perder a memória desse hábito dos dias de hoje, que ainda existe? Um possível caminho para ponderar estas questões futuras implica exatamente pensar na evolução dos consumos mediáticos desde há 15 anos a esta parte, mas ao mesmo tempo tentar perceber qual é o ambiente de consumo dos mídias e dos novos mídias em que as nossas crianças neste momento se movimentam, tentando identificar o que é que eles hoje privilegiam, o que é que valorizam, como nunca antes terá acontecido, que novidades é que estão a introduzir, o que resulta dessa cultura de pares, que se não se sabe assim ainda muito, e atender às formas como eles se afastam dos modelos de dever ser, que são delineados pelos cuidadores, seja os progenitores, seja no contexto da escola. Tudo isto para se tentar definir hoje o perfil de crianças e adolescentes que são designados de forma genérica como Digital Generation, ou como Net Generation, ou como Google Generation, ou como Cyber Kids Generation, ou como o mês passado a revista Atlantic designava os Touchscreen Generation. O que nós aqui nos apercebemos é que existe uma associação íntima entre identidade geracional e identidade tecnológica. E esta ideia tem vindo a ganhar uma centralidade cada vez maior, a de que as novas tecnologias na vida das crianças as influencia sobre os mais diversos aspectos, alterando a forma como se socializam, como comunicam, como aprendem ou criam. Isto tudo muitas vezes é levado de uma forma superlativa no discurso que se ouve, existindo um otimismo em relação às capacidades de uma geração no que diz respeito às suas práticas e interações com o mundo das tecnologias. Basta recuperar dois autores, como, por exemplo, Tapscott ou mesmo Prensky, que fazem esta apologia do empoderamento tecnológico dos mais novos, que neste contacto com uma tecnologia dita democratizadora, conseguem, de uma forma intrínseca, ganhar e desenvolver uma maior criatividade e uma maior autonomia, e isto contrapondo a uma imagem de uns pais que estão numa situação de adultos tecnofóbicos, conservadores e inflexíveis. Este entendimento foi sendo propagado em várias esferas. Aliás, a professora Ellen Elsper acabou de dizer, no âmbito de políticas governamentais, no âmbito de interesses comerciais, e ganhou, obviamente, interesse na orientação de diretrizes em planos educativos. Mas a questão é esta: se investigar este fenómeno da suposta supremacia digital das crianças e adolescentes de forma mais fina,
é possível perceber que estamos a cair em generalizações e que é preciso levar em consideração outras variáveis. E então, a noção de nativo digital pressuporá pressuporá uma leitura em que se considere não apenas a idade, mas também a experiência que se tem com a tecnologia e também a frequência da utilização dessa tecnologia. Falarmos numa geração digital, simplesmente, sem ponderar muito o assunto, é quase que querer aceitar que existe uma homogeneidade entre crianças e adolescentes e não perceber que o que aqui se passa é que existem velocidades e diferentes velocidades a que se dá este acesso e envolvimento às novas tecnologias. E neste campo é evidente, mais do que pensar no acesso e no uso, no que se tem e no que não se tem, é necessário ponderar muito a questão da qualidade dos usos. E quantas vezes os grandes barras e especialistas em utilização de redes sociais ou de jogos se veem atrapalhados quando são convocados em usos a que Mizuko Ito falava como a utilização séria da net, como pesquisa de informação, avaliação de informação que tem que ser pesquisada em termos críticos, ou mesmo a demonstração de noções acerca do que seja o risco online. Portanto, na verdade, é necessário atender à substância dos usos concretos e, ao fazer-se isso, percebe-se que esta Digital Generation, afinal, apresenta vulnerabilidades e que não deve ser considerada como um todo homogéneo. Mas, em relação a aspectos relacionados com esta desigualdade digital, ainda há outros conceitos que devem ser convocados e que já foram há pouco falados, como conceitos que vêm do offline e que acabam por se transmitir à questão do online. Atender a conceitos de poder, de pobreza, de identidade. Tudo isso é importante quando se está a tentar discutir crianças na paisagem digital global. É preciso levar em conta todos os contextos sociais, políticas, económicas, tudo isso, porque tudo isso determina e permite perceber que existe um digital divide entre as crianças, entre os tais heróis do digital. Mas, além disso, David Buckingham, por exemplo, adverte por uma situação curiosa, é que o emprego das novas tecnologias por crianças no contexto escolar e fora dele os usos são diametralmente opostos, ou seja, sendo dois mundos, duas esferas de vida das crianças, os usos online que se praticam num e noutro praticamente não têm pontos de contacto. E desta forma, num registro de relação de pares, os mais novos envolvem-se numa utilização que associa muito mais aos mídias, aos filmes, à televisão, à música, aos videojogos, em que exploram as hipóteses de comunicação e de entretenimento. E este conjunto, este bolo, é exatamente aquele bolo de temas que não é abordado e que não é levado sequer para a sala de aula. O que é estranho, porque são duas vertentes que deveriam ser conciliadas. E, nesse sentido, são vários autores que sugerem hipóteses de maleabilização dos usos de novas tecnologias no contexto da escola. Todos eles com um denominador comum, o de sublinhando a necessidade de trazer aquilo que é utilizado e feito em ambientes informais como forma de enriquecer o que, de um modo formal, acontece em ambiente de sala de aula, num ambiente muito mais constrito. Para além disso, e estive a falar da questão do que se passa no ambiente escolar. Para mim, o que faz mais sentido quando se pensa na aquisição de literacias e nesse crescimento para os mídias digital, para mim faz muito sentido pensá-lo no contexto da família. É importantíssimo perceber o que aqui se passa e muitas têm sido as mudanças que têm ocorrido. Aqui há alguns tempos atrás, o New York Times publicava um artigo que se chamava Quality Time Redefined, a propósito da utilização do Wi-Fi dentro de casa. E a ideia principal era esta, a fotografia era exatamente esta, que tinha um título que eu vou traduzir: uma família
um quarto, uma sala, 4 ecrãs, 4 realidades basicamente. Ou seja, o ambiente do lar está saturado com novos mídia, em que a variável móvel é cada vez mais intensa, em que já não é preciso, de uma forma tão intensa, a recolha para as tais ilhas multimédia, que são os quartos das crianças, mas cada um vive a sua realidade separadamente. A questão agora que se coloca, e temos aqui as palavras de Dominique Pasquier, que nos dá uma ideia de como a ideia de família se alterou e como a ideia de infância ganha um espaço novo neste contexto. O mundo da infância é hoje mais livre do que antes, com os pais a promoverem a realização individual do self para as suas crianças, a quem dão muito mais autonomia para se realizar esse objetivo. A questão que se coloca agora é como é que, em relação à utilização do online, os pais se colocam. Numa classificação possível dessa abordagem dos pais para o uso do online, eu recorro frequentemente a um autor que é o Rivoltelha, que faz esta classificação, fala em progenitores ansiosos, com menor capital cultural, com poucas competências digitais, em comparação com as dos filhos, mas que tendem a usar um estilo mais repressivo nessa mediação e controle. O autor distingue também progenitores confiantes, são aqueles que depositam realmente confiança na responsabilidade dos filhos, portanto, a utilização dos mídias não será um problema. E, por fim, o autor menciona os progenitores ausentes, que se ausentam completamente desta responsabilidade, e os atentos, que reconhecem na net oportunidades para promover a educação. O Eurobarómetro de 2008, acerca das opiniões dos pais, que falava acerca do que é que os pais, de como é que os pais viam os usos do online das suas crianças, apresenta os pais portugueses como os detentores de menores competências digitais à altura. Por outro lado, o mesmo Eurobarómetro referia que os pais portugueses eram os mais austeros, os que impunham mais regras na utilização da net pelas crianças, o que é curioso pensar que, sendo os que detêm menor capital de conhecimento, por outro lado, assumiam essa figura austera, mas de certa forma, não por completo, os pais portugueses encaixariam nesta primeira classificação dos progenitores ansiosos, que, dominando menos, se tornavam muito mais austeros. A questão é esta: entre pais e filhos, a net ou os novos mídias são considerados em perspectivas completamente diferentes. Para as crianças, para os mais novos, interessa muito a parte lúdica e a parte da comunicação. Para os pais, o investimento no online tem a ver com a educação, tem a ver com a promoção educativa dos seus filhos. Curiosamente, a semana passada apercebi-me de uma comunicação de uma loja de brinquedos que era feita à volta deste Super Paquito, que é um tablet para crianças. E eu apercebi-me do seguinte, que a comunicação é completamente dirigida aos pais e dirigida aos aspectos que os pais mais querem ver garantidos e assegurados. Começando pela primeira página, a ideia é esta: este tablet vai ajudar a que o seu filho progrida, mas mais que isto, este é um autêntico centro de trabalho. A tónica é sempre posta na questão do trabalho, da elaboração educativa. Mas mais ainda, este tablet é um tablet para a família, para as crianças e para a família. Os pais não estão aqui presentes e nas definições mais específicas voltamos a ter a mesma ideia. Mais aprendizagem, lá temos a educação, mais segurança, a questão da segurança online e do risco, que é sempre um fantasma com o qual não se lida bastante bem, e a última, tecnologia, ou seja, as questões tecnológicas são importantes, mesmo que as pessoas não percebam as definições tecnológicas, é importante que a parte tecnológica esteja assegurada. E como se vê aqui nos vários aspectos, college, escola, família, family and friends, mas é de uma forma muito reduzida. Mas, entretanto, em relação ao ambiente protegido, e aqui não se consegue ler, mas há ali uma parte marcada a vermelho em que se falava em controlo de tempo. Ou seja, a proteção das crianças em relação ao risco verifica-se de uma forma generalizada com o controlo do tempo.
mais do que aquilo que se faz, mais do que pensar na substância qualitativa dos usos, é o tempo que se usa que parece que continua a ser a preocupação. E isto para demonstrar como, para as crianças, para os pais, a importância do online e dos computadores e da tecnologia em casa tem a ver com, exatamente, poder promover a educação. Para os filhos, não é isso. A mediação parental depende, e irá depender e apresentará as mais diversas formas em função do nível educacional dos pais e da relação que eles têm com os mídia. E também depende das características das crianças. E, sendo bastante rápida, que foi o que me pediram, a questão que se coloca agora é esta. Existe uma geração de heróis do digital. Acho que ficaram algumas pistas que sustentam que não existem heróis do digital. Existe uma geração de crianças e adolescentes que terão de desenvolver as suas competências, terão que ganhar confiança nessas competências e, neste contexto, eu dou muita importância ao que se poderá passar no espaço do lar, no espaço da intervenção dos cuidadores, dos progenitores, e para mim parece-me que as aprendizagens do digital no espaço doméstico passarão por ser uma estratégia de articulação de vida em família, e em que os pais, mais do que assumirem essa tarefa, essa função, figura austera, deverão antes assumir um papel de companheiros, acompanhando as crianças naquilo que elas mais gostam de fazer, e se são os jogos, que sejam os jogos, mas que a partir daí encontrem uma porta aberta para explorar outras valências, outras oportunidades, e que usem essa oportunidade também para explicar como é que as crianças podem perceber o que é arriscado e o que não é arriscado, mas de uma forma tranquila, sem provocar a ideia do pânico moral. Tudo isto tem a ver com o crescimento num contexto familiar. Como vão ser estes heróis, entre aspas, do digital e o que irão consumir no futuro, vamos ter que investigar. Obrigada. Muito obrigado, Marta. E eu agora passaria a palavra ao Tiago Lapa. No final das 3 apresentações, teremos ainda tempo para 3 perguntas. Pronto, eu vou já dizer-lhe isto, que é para se prepararem. 3 perguntas que não podem durar mais de 1 minuto a ser colocadas, que é muito tempo, e que também não terão mais de 1 minuto de resposta por parte das pessoas aqui da mesa. E isto porque temos que dar espaço aos painéis que se seguem também. É óbvio que, como a Ellen Helsper disse, e eu penso que posso falar pelo Tiago Lapa e pela Marta Neves e por mim próprio, depois de estarmos lá fora no intervalo para café, podemos continuar a discussão que aqui tivemos. Mas por motivos de agenda, vamos ter mesmo que encerrar em um bom tempo, pelo menos dá para explanar ideias e, acho eu, para deixar ficar algumas interrogações. Por favor, Tiago. Boa tarde a todos. Eu aqui não vou entrar muito numa questão de enquadramento teórico e discussão teórica sobre as questões das literacias digitais, sobre aquilo que foi produzido, sobre a noção de divisão digital, mas faço a seguinte questão de que divisão digital é que realmente existe entre gerações e tentámos aqui enquadrar esta questão numa análise transnacional usando os dados do World Internet Project, que o professor Gustavo já falou, do qual também a professora Ellen Helsper faz parte, e dentro de uma lógica durkheimiana, com a análise comparada entre países, também tentar perceber melhor a nossa própria realidade. Mas, fazendo aqui uma breve contextualização, um breve enquadramento, esta noção de nativos digitais, que aqui já foi falada, não é? Esta noção que remete para a noção de que os indivíduos jovens cresceram numa era digital e que, portanto, são proficientes no uso das tecnologias digitais, que fazem parte integrante das suas vidas, mas houve contrapontos em termos de que, com esta noção, se está a subestimar a capacidade dos indivíduos, está-se a subestimar, por um lado, a capacidade dos indivíduos mais velhos para lidar com as inovações tecnológicas, para domesticá-las, no sentido apresentado pelo Roger Silverstone, de acordo também com as suas próprias necessidades e interesses,
e isto fazendo esquecer quase como que, parecendo que não há mudanças para todos os escalões etários e que as mudanças tecnossociais são para todos e que todos são afetados de uma maneira ou de outra. E depois também, com uma noção de nativos digitais, normalmente reduz o estudo das divisões entre gerações a um conjunto de dimensões extremamente limitadas para estudar essa mesma relação dos indivíduos com a tecnologia e, de facto, a forma de domesticação, no sentido do Silverstone, dos novos mídia, podem seguir várias formas de uso, podem seguir uma forma mais utilitária ou de maior entretenimento, e já vamos falar e vamos fazer uma comparação internacional tendo isto em mente, também em termos de atitudes, em modos de apropriação das tecnologias na vida cotidiana. Para além de que a ideia, ou seja, nós necessitamos de ir para além dessa ideia, dessa noção de que as relações intergeracionais estão decepadas pelas tecnologias digitais, onde por um lado temos os nativos, por outro lado temos os imigrantes digitais. Em termos de propostas alternativas, têm surgido também em termos de... são propostas que, no fundo, lançam questões, tentam lançar um outro olhar sobre a realidade social, sobre as divisões, as tais supostas divisões digitais que separam gerações, e têm havido propostas no sentido de uma análise mais multidimensional que desmascar condições assimétricas e que têm a ver com até fatores offline, fatores sociais, económicos, geográficos, de género, educacionais, culturais, etc., tanto nas populações mais jovens como nos adultos e também quanto à forma de relação com as tecnologias digitais. E também outras perspectivas que apontam para a importância da extensão do uso, da experiência, que podem ter, eventualmente, maior poder explicativo do que a simples comparação intergeracional, e também nós queremos aqui ir para além dessa simples comparação e para além de uma comparação também que só tem como contexto de análise um só país. Bom, nesse sentido, utilizamos então os dados do World Internet Project de 2010, tendo em conta um conjunto de variáveis que estão relacionadas tanto com as condições socioeconómicas, mas também em termos de atitudes e interesses dos utilizadores da internet. E também identificámos nesta análise 4 grupos, com alguma sustentação teórica da obra do Colombo e do Haroldo e também do professor Gustavo Cardoso, em que identificámos o grupo das crianças com idades entre os 15 e os 18 anos, não incluímos crianças ou adolescentes mais novos, porque o inquérito do IPA é realizado para indivíduos com 15 anos ou mais, jovens adultos com idades entre 19 e 35 anos, que correspondem mais ou menos a indivíduos socializados durante a infância num determinado ecossistema dos mídia, marcado por tecnologias multimédia de informação, como o PC, a Web 1.0, consola de jogos, etc. Depois adultos com idades entre os 36 e os 55 anos de idade, socializados naquilo que se pode chamar, ou que foi apelidado como uma paisagem mediática paleoinformacional, que já era marcada pela existência de tecnologias de informação e comunicação, mas em contextos mais específicos, não tanto em casa, mas no contexto laboral e que influenciou também a questão das políticas públicas e indivíduos mais velhos que cresceram num sistema ou num ecossistema mediático não informacional. Mas, bom, em termos de análise, e comparando alguns países, e também para explicar porque estes países, se foram os países que foram incluídos e contribuíram com dados para o inquérito de 2010, de outros anos foram incluídos outros países. Mas, bom, aqui fizemos esta comparação e, em termos de utilização da internet, vemos, de facto, diferenças entre grupos etários, só que a dimensão, a amplitude dessas diferenças varia consoante o país. É verdade que os mais novos, em geral, são aqueles, em qualquer país, são aqueles que normalmente são os que, onde há uma taxa de utilização maior, bastante maior até do que os mais velhos, mas se compararmos os mais novos com os indivíduos mais velhos, vemos que também há grandes diferenças de amplitude consoante o contexto societal e, portanto, pelo menos aqui isto indica que haverá qualquer fatores
nos contextos sociais que explicam estas diferenças de amplitude. Depois, pegando também em variáveis offline, peço desculpa isto estar em inglês, mas também foi feito para um paper para ser publicado em inglês, mas bom, pegando em antecedentes offline, antecedentes que remetem para o rendimento, para a escolaridade, percebemos também que há várias diferenças entre países, há padrões que são comuns, aqueles indivíduos que têm mais rendimento, essencialmente aqueles que têm mais capital cultural ou maior escolaridade, são aqueles que têm a maior probabilidade de utilizarem a internet, mas apesar disso também vemos algumas diferenças entre os países e, mais uma vez, o que indica também que haverá aspectos específicos das sociedades que explicam essas diferenças. Olhando, estes foram os primeiros dados para a população total, olhando para os indivíduos com mais de 55 anos, vemos também que há enormes diferenças. Há diferenças, obviamente, entre o grupo, entre os próprios indivíduos de 55 anos, consoante o rendimento e consoante, em particular, a escolaridade, mas vemos também, e podemos verificar aqui, diferenças entre países, em que, por exemplo, no Japão, os indivíduos com mais de 55 anos que têm uma escolaridade superior, 90,5% utiliza a internet, o que é muito diferente de dados para Portugal, em que os indivíduos mais velhos, com mais de 55 anos, que têm uma formação superior, apenas 45% utiliza a internet. Portanto, há aqui grandes diferenças consoante as sociedades. Depois, também, aquilo que poderia ser uma outra dimensão da literacia digital ou da literacia dos novos mídias, pegando só na questão do acesso, mas que tipo de acesso é que as pessoas têm, se é um acesso móvel, se é um acesso por via da linha telefónica ou da banda larga. Bom, isso seria uma das dimensões, mas olhando para essa dimensão também vemos aqui bastante diferenças consoante os países em que Portugal e também a Polónia estão no lote dos países com menos utilização da internet através de dispositivos móveis, e nos Estados Unidos, no Japão, é onde se vê a maior percentagem de utilizadores que acedem à internet por via desses mesmos dispositivos. Depois, olhando para a utilização da internet através de dispositivos móveis por grupos etários, temos aqui alguns dados que são surpreendentes, pelo menos para alguns países, em que, em alguns contextos sociais, nem são os mais novos ou a geração mais nova que mais acede à internet através de dispositivos móveis. E, portanto, essa ideia, mais uma vez também para contrariar um pouco, ir contra aquela ideia de nativos digitais, ou que os mais novos normalmente fazem parte daquele grupo dos inovadores e de... Aqui uma série de razões, obviamente, eu não estou aqui a apontar que tipo de fatores é que ajudam a explicar porque é que os mais novos não acedem tanto à internet por dispositivos móveis como, por exemplo, no Chile ou na Suécia, porque é que são os indivíduos de 19 a 35 anos que mais utilizam esses dispositivos para aceder nesses contextos. Mas por aqui também se percebe que, e também desconstruindo esse discurso dos nativos, nem sempre são os mais novos, então, a inovar neste sentido, ter um outro tipo de acesso, e também verificam-se várias diferenças entre os países, ou consoante os países, que a realidade é bastante heterogénea. E, portanto, o contexto social aqui também demonstra a sua pertinência. Depois, aqui também outros dados interessantes, e comparando os vários países, percebemos também que há diferenças que são significativas consoante o tipo ou o número de meses que os utilizadores de um determinado escalão etário utilizam a internet, e que remete para a ideia de experiência, em que, por exemplo, entre os indivíduos com mais de 55 anos, aqueles que supostamente deveriam ser os imigrantes digitais, ou pelo menos aqueles dos 36 aos 55 anos, vemos que neste grupo, consoante o país, mas, por exemplo, nos Estados Unidos,
vemos que os indivíduos com mais de 55 anos, a média do número de meses é bastante mais elevada do que em Portugal, por exemplo, ou do que entre os cipriotas turcos, ou entre os polacos, por exemplo. Há aqui grandes diferenças, e que isto aponta para que num determinado contexto social estes indivíduos mais velhos são já utilizadores de longa data. Pois, em relação às atitudes, aqui eu fiz uma análise que correspondesse múltiplas, tentando perceber se há diferenças de atitudes entre países e também entre escalões etários, quanto à importância e quanto à fiabilidade que os indivíduos atribuem à informação que aparece na internet, em que numa dimensão temos a força da atitude, na dimensão 2 e na dimensão 1, é uma dimensão que reporta a fiabilidade e a importância da internet, e identificámos 3 grupos: os céticos, os neutrais, os entusiastas. Em termos de atitudes, aí sim podemos falar em termos gerais, em diferenças geracionais, em que os mais novos tendem a ser mais entusiastas, em que aqueles que estão em idade ativa tendem a compor o grupo dos indivíduos mais neutrais e os mais velhos são os mais céticos. Em termos de diferenças entre países, não há assim muitas diferenças, embora haja algumas diferenças. Por exemplo, os israelitas ou os cipriotas turcos tendem a ser mais entusiastas do que, por exemplo, os japoneses ou os polacos. Portugal está ali a meio caminho. Agora, outra análise que achámos interessante e que partiu de uma análise fatorial, em que tentámos agrupar o tipo de utilizações que os utilizadores fazem da internet, em que, como tínhamos uma série bastante grande de itens e de variáveis, tentámos reduzir essa informação e perceber que tipo de utilizadores é que tem uma utilização mais marcada para práticas comunicativas, ou que tipo de utilizadores é que tem atividades mais ligadas à procura ou à busca de informação, ou ao uso dos mídias sociais, ou utilizações mais utilitárias da internet. E aqui também percebemos que existem diferenças entre os países. Existem diferenças, nomeadamente entre Portugal, a Polónia e depois países como Israel, os Estados Unidos, a Suécia e o Japão, países onde as utilizações mais utilitárias são mais frequentes. Isto quer dizer que, também, se olharmos para o contexto social destes países, países com maior desenvolvimento económico, países que adotaram e onde houve taxas de penetração da internet que bem superiores a Portugal e à Polónia, e que continuam a ter taxas bem superiores, onde os indivíduos incorporaram a utilização da internet no seu cotidiano. E quando se fala aqui em incorporar as práticas no cotidiano, fala-se precisamente em utilizar, em termos utilitários, para a resolução de problemas, a própria internet, pagar uma conta através do e-banking, ou transferir somas de dinheiro, ou comprar qualquer coisa online, etc. Esse tipo de utilização utilitária, que é muito menos frequente em países como Portugal ou Polónia, que o Ok, então eu não vou falar propriamente, já me estaria aqui a repetir, mas... Ok. Bom, então eu só quero aqui deixar 4 ideias que seriam ou que poderiam incluir investigações futuras. A primeira é de que a pesquisa comparativa transnacional pode desempenhar um papel na identificação das características do contexto social que sejam explicativas das diferenças entre países. E aqui chama a atenção para essas diferenças, para os dados agregados, para a importância de um determinado contexto social. Depois, de que a idade pode ser utilizada como uma variável de controle na pesquisa transnacional, isto para tentar perceber quais são os efeitos de fatores sociais agregados, tentando colocar entre parênteses os efeitos de idade, não nos centrarmos na idade e nas divisões, nas supostas divisões
geracionais. Depois, seria interessante também ter estudos comparativos no nosso país, mas, ou então indo buscando exemplos noutros países, em que se tentasse desenhar pesquisas e inquéritos onde se possa fazer uma ponte entre os antecedentes offline e os fatores online, para ter uma visão mais abrangente das atitudes em relação à internet e dos modos de apropriação, e para também ter uma noção de quais são os efeitos do ciclo de vida sobre as atitudes e as práticas sobre e na internet. Ou seja, ir para além dessa história das divisões digitais e perceber até que ponto essas divisões não são efeitos de ciclo de vida, em que os indivíduos, ao longo da sua vida, ao longo dos estágios do ciclo de vida, vão mudando os seus interesses, até que ponto as pessoas mais velhas mudaram interesses, ou então se houve de facto uma mudança de atitudes e que os indivíduos mais novos depois transportaram determinado tipo de hábitos e dietas mediáticas para práticas futuras. E também seria interessante avançar para pesquisas focadas nas pontes geracionais ou focadas nas motivações e nas domesticações e apropriações próprias das tecnologias digitais durante a aposentadoria. Okay? Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Bem, e como nós estamos numa época do digital e, portanto, a valorização para além da mediação, onde, por exemplo, a indústria da música, onde se faz dinheiro, não é na venda direta, mas sim no contacto com os artistas, eu vou apropriar essa mesma lógica e, em função também daquilo que me foi comunicado pela organização, o que eu vos proponho é que usem-nos, nós os 4 aqui, em termos de proximidade para conversar, e coloquem-nos as questões que quiserem, porque nós vamos ter que abandonar o palco agora e dar a passagem aos nossos, evidentemente, objetos os heróis, no fim de contas, da questão, que são os mais novos que ali vêm. Portanto, muito obrigado a todos também e vamos passar para o próximo momento. Muito obrigado.